A paz do Senhor para todos meus queridos e amados irmãos. Que Deus, nesta manhã, nos conceda a bênção e a sua misericórdia. Quero já desejar um forte abraço para meus filhos, meus netos, aos meus pais, se puderem ver esta live, a todos meus irmãos em São Paulo, como também aqui na Paraíba, meus irmãos em Cristo. Quero nesta manhã compartilhar convosco a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 9, do versículo 9 ao 13. Aqui narra a chamada de Mateus, ou Levi, que depois aí mudou o seu nome. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Consultando o médico da alma. Aqui nessa passagem aqui, quando fala a vocação de Mateus, é a chamada, o ofício. E aqui Mateus estava sentado na alfândega. Ele era um cobrador de impostos ali para Roma, né? O que eu quero nesta manhã compartilhar: somente uma pessoa procura um médico para um check-up, para um tratamento, para diagnosticar alguma causa, algum problema na saúde, né? E aqui eu quero compartilhar convosco o diagnóstico dos fariseus e escribas. Por quê? Esses religiosos aí, eles consideravam mais zeloso. Eles observavam muitos ritos, as cerimônias da lei. Pode ver aí que no versículo 10 aí 11, narra que aconteceu até que em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos. Quer dizer, os companheiros ali
Mateus, e chegaram ali e também alguns pecadores. Porque quem não era da religião judaica, quem não pertencia a uma sinagoga, era pecador. A ideia dos fariseus, esses religiosos e dos sacerdotes da época, não muda como os de hoje. Tá cheio de pessoas zelosas aí, cheio de pessoas cheias de santidade. É como santidade ao Papa. Mas que não conhece, não conheceu, e não sei se vai chegar ao ponto de conhecer misericórdia. Fazem festas, fazem seus eventos. Olha, eles fazem tudo em nome de Deus. Mas Jesus falou: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. E misericórdia quero, e não sacrifício. Tem cheio de gente fazendo sacrifício de tolo aí, mas não tem um pingo de compaixão e misericórdia. Basta a pessoa cometer um erro, que a pessoa, se puder, eles arrancam até a cabeça, como foi Herodes, quando a menina falou com a mãe mandou pedir a cabeça de João Batista na bandeja e trouxeram. Mas escute bem, os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por quê? Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Os publicanos eram detestados, como muitos hoje fiscal aqui os fiscal da Receita Federal. Muitos deles, não estou generalizando, mas alguns, quando vão ali cobrar o imposto de determinado local ou empresa ou estabelecimento, aí o dono do estabelecimento vai ser multado, aí ele usa a corrupção. Se vai ser multado em R$ 2.000, ele prefere dar R$ 1.000 para o fiscal, e o fiscal, que sendo corrupto, ele adere e pega o que o outro corrupto que está corrompendo, para não ser multado, oferece uma quantia. É igual quem anda errado no trânsito, sem habilitação, às vezes documento atrasado. Ele já dentro da sua carteira, ele já deixa ali uma quantia. Porque se o policial de trânsito parar, ele já dá o documento, e se o policial for corrupto, ele já vai crescer o olho naquele dinheiro que está ali. E já aconteceu comigo, mas não que eu provoquei. Só porque minha sogra estava sem o cinto na hora que foi abordado, ele achou por bem, porque não tinha outros motivos no carro. Não tinha outros, a não ser esse. Aí ele ia me multar. Aí me chamou no canto e me pediu um trocadinho. Eu só tinha aqueles R$ 20 na carteira. Mesmo assim ele falou: não, depois você se vira aí com sua sogra aí, arruma outro. E me roubou. Então os publicanos eram considerados pessoas para os outros como pessoas má, e cobrando o imposto de Roma tinha que pagar. Ou paga, ou poderia ir preso.
Então eles não eram bem vistos pela comunidade, né? Além deles assim ser zelosos demais, quando narra aqui o Dr. Lucas no capítulo de número Dr. Lucas, capítulo de número 5, diz o seguinte: e os escribas deles e os fariseus murmuraram contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aqui narra os escribas também e os fariseus que murmuravam. E Jesus respondendo disse as mesmas palavras a qual Mateus registrou. Diz aqui que depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, qual eu citei também, ou Mateus ou o nome de Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Então ele estava sentado ali na divisa de uma passagem para outra cidade, cobrando imposto. É como um pedágio. Então, observe bem, a dúvida deles é que o publicano de fazer um banquete e Jesus assentar-se com eles e com os pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado, ele depois de ser consumado, ele gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o diagnóstico da doença de Mateus, qual que era esse diagnóstico da doença de Mateus? Ele estava ali cobrando imposto, mas ele era doente? Para Jesus, ele, no estado psicológico e físico, ele era uma pessoa normal, igual a todos. Mas Jesus, ele não só vê por fora, mas ele vê por dentro, e ele via a angústia que tinha Mateus, a alma dele. E quando Jesus vê o diagnóstico da alma de Mateus, ou Levi, como o Dr. Lucas registrou, a doença não era física, mas era espiritual. Por quê? Mateus nasceu em um lar judaico, em um lar religioso e piedoso, onde recebeu os ensinamentos desde criança, porque todo judeu, pela Torá ou pelo Pentateuco, quando nós observamos aí no livro de Deuteronômio, diz aí que era assim que procedia o pai, né? Que o fim da lei é a obediência, então era já ensinado. O capítulo 6 diz que esses, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que fizesseis na terra em que passasses a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, tu, teus filhos, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida em que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel. Quando fala assim, ouve, pois, ó Israel,
falando para o povo de Israel e o povo de Judá, porque quando se dividiram aí, ficaram 10 tribos e 2 tribos para Judá. Aí quando fala que ouve, pois, ó Israel, e atenta e os guardes, para que bem te suceda. Aí ele dá a orientação agora, olha, e multipliquem, como te disse, e o Senhor teu Deus, e de teus pais, na terra que mama leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado na sua casa, andando pelo caminho, ou deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Eles aprenderam, eles ensinavam, os judeus ensinavam isso para os filhos desde criança. Todo judeu, eles aprendem, porque mandamento, e é mandamento, não é só para aquela época, é mandamento eterno. Eles conheciam. Ele nasceu, então, em um lar religioso e piedoso. Ele aprendeu aí as Sagradas Escrituras, e as Escrituras só se fala dela, é só nos livros, como o Pentateuco, ou Torá, como eles assim dizem, e também os livros poéticos, os livros históricos. E aprendeu as Sagradas Escrituras como todo o povo judeu. Então, eu creio que até os hinos que eles cantavam, e que hoje nós também, algumas igrejas ainda louvam hinos sacros. Jesus cura sim, Jesus cura sim, seu amor é eterno, ele cura sim. Aí tem um dos hinos que é assim: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Jesus, quando olhou para Mateus, ele viu a alma abatida por dentro. E eu tenho certeza, Jesus está te vendo nesta manhã. Ele sabe como você se encontra. Você pode estar até sorrindo para alguém, mas por dentro o coração chora lágrimas de sangue. Mas observe bem, houve alegria dos seus pais. No dia do nascimento de Mateus, a alegria foi tremenda.
E quando os pais lhe deram o nome de Mateus, e o nome Mateus, o significado que nem todos colocavam o nome dos filhos, segundo Deus a qual eles estavam servindo, e tinha um significado nome. E o nome Mateus significa dádiva de Deus. Já quando ele se tornou adulto, Mateus, ele tomou decisões. E nós vemos nos dias atuais que jovens tomam a decisão rápido, porque ele já pensa que tem condições de conquistar o mundo com todas as suas forças que possui. Nós vemos que muitos jovens, dentro de um lar piedoso, um lar carente, um lar humilde, pobre, que os pais ainda não têm condição de nada para os seus filhos direito, mal a comida e a roupa. E mesmo assim simples. E muitos jovens acabam tomando a decisão de partir para outro caminho, para o caminho do crime, para o caminho das drogas, caminho do furto, da criminalidade, tentando buscar algo para saciar os seus desejos. Outros acham que, fazendo parte de um pequeno clube, ele pode ser futuramente um bom jogador lá na frente e por aí afora. Outros entram por teatro, pelo caminho da televisão, de estar na mídia. E Mateus não foi diferente. Com todos esses requisitos da vida de Mateus no lar piedoso, amoroso, um lar temente a Deus, ele agora tomou a decisão. Qual foi a decisão que Mateus tomou? Ele falou, pensou consigo, vou mudar de vida. E ele, para mudar de vida e receber e ganhar estatutos, e ganhar dinheiro e posição, ele achou de ser cobrador de impostos. E para ser um cobrador de impostos, ele teria que, olha bem, teria que deixar o seu lar piedoso, um lar piedoso é uma igreja dentro do lar, onde se ensina as escrituras. Ele cresceu ouvindo as escrituras, os mandamentos e estatutos do Senhor. Agora ele rejeita esse lar. Ele também rejeita a nação a qual povo judeu, escolhido, nação eleita, escolhida por Deus. Ele rejeita a nação judaica. Para agora, ele teria que deixar os seus princípios religiosos e agora para entrar para o serviço romano. E para entrar para o serviço romano, ele ia ter que abandonar tudo que ele conquistou quando criança e adolescente. Ele ia agora passar a ser cidadão romano e não mais cidadão judeu. O seu lar agora já ia ser outro, a sua nação outra e a sua religião
não ia mais ter o que o povo tinha o hábito de fazer. Então ele foi considerado para a sua nação. E eu creio que até a família, meu filho, você vai deixar aqui a sua nação, a sua tribo, para ser agora romano. Então ele foi considerado traidor da sua nação, considerado romano, e agora recebe o título de publicano. E para tornar-se publicano, precisava renunciar tudo o que lhe fosse preciso. Quando nós aí observamos o capítulo de número em Marcos, vamos ver aqui, o que é que o Marcos registra? Diz o seguinte, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Que adiantaria? Mas para Mateus, ele não se preocupa com isso. Quando nós vemos aí também essa passagem de Mateus, no capítulo 10, Mateus registra o seguinte: e quem não tomar sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida e perdê-la, veja bem, e perdê-la a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele a qual me enviou. Essas palavras aí de Jesus, e quando nós observamos aí também no capítulo de número 16, nós vamos observar o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida e perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus, aqui Mateus registrou, não foi nenhuma nem duas vezes essas expressões. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Veja bem, a sua decisão de Mateus, a sua decisão causou contrição no lar. Foi obrigado a ausentar do lar, tornando agora morto para a família. É como o filho pródigo, que quando tomou a decisão, pediu a parte da fazenda para o pai, e ali ia se ausentar do lar paterno, e foi para uma terra longínqua, e ali gastou o dinheiro todo. E quando não tinha mais dinheiro, teve que trabalhar, alimentar porcos, e naquela ansiedade e fome, ele sentiu vontade até de comer as bolotas, que era para dar para os porcos. E com isso ele lembrou: e na casa de meu pai, a abundância que tem na casa do meu pai.
Aí foi onde bateu aí a renúncia, renunciar a si próprio. Enquanto o ser humano não renuncia a si próprio daquilo que ele quer porque quer, até quebrar a cara, na maneira de dizer. Quer dizer, esse quebrar a cara é quando as coisas não vão dar certo, não vão dar, porque não estão na direção certa, na direção do Criador. Anda na desobediência dos seus estatutos e mandamentos. Mas observe bem, teve que também agora ser considerado, como morto. Não é fácil quando os filhos tomam decisões contrárias da vontade do pai. Ele não podia tomar parte na adoração no templo, porque agora ele era cidadão romano. Agora, por que tomou Mateus essa decisão? Ele queria ficar rico. E o caminho era ser cobrador de impostos, que as condições iam dar para ele. E quando nós vemos aí o que narra a palavra, diz o capítulo 6, versículos 19 e 20, capítulo de número Mateus 6, 19 e 20, diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde o ladrão mina e rouba. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mas a vontade dele querer ser rico, como muitos jovens aí, que acham que ostentar um relógio, uma corrente no pescoço, uma pulseira, um bom tênis, uma boa bermuda. Essa bermuda foi R$600. Esnobar. E Mateus, ele não achava que não ia ficar essa vidinha de um lapiedoso, simples. Não, eu tenho que prosperar. E diz a palavra de Deus, no capítulo de número 4 de Provérbios, Provérbios ensina desta maneira, olha bem, quando ele relata aqui, olha, os versículos de número 18 e 19, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o caminho dos ímpios é como a escuridão, que nem conhece aquilo que tropeçam. As pessoas que querem ser rico de toda maneira, querem atingir o topo, ele acaba caindo. Quando vemos aí, eu acho que, se não me engano, no capítulo 10 também, diz o seguinte, o verso 7, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Todos que querem ficar ricos, eles acabam caindo. Então observe bem, muitos tomam vários caminhos e tomam várias decisões ao ponto de darem até suas vidas. Há caminho que para o homem parece perfeito, mas são caminhos de morte.
palavra de Deus relata isso. Agora, Mateus cobrava imposto para Roma, ali na divisa do caminho da Mesopotâmia para o Egito, ao qual passava por Cafarnaum. Ele estava ali naquela divisa. Agora, Mateus conseguiu o desejo da sua alma, mas não a satisfez. Ele atingiu ter dinheiro, até fama, cobrador de impostos, publicano, um estatuto, uma divisa. Mas quando nós olhamos o Salmo de número 34, nós vemos que o salmista Davi, ele fala dessa forma aqui, olha, versículo 6, clamou esse pobre, o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Eu creio que dentro do coração de Mateus, ele atingiu o topo, mas não estava satisfeito. A alma dele clamava pelo Deus vivo. A alma dele abatia dentro dele. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas, ó, dentro de mim? Mas Jesus passou e viu a alma dele perturbada. E quando nós olhamos aí o Salmo de número 42, que fala aí do por que te abates, ó minha alma, e aí a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? O Salmo 42, versículo 2 narra isso. Aí, quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Alma, por que te abate? Quando nós vemos, tem muita gente que não prosperou e vive frustrado, que não conseguiu. E Dr. Lucas, ele registra aqui no capítulo de número 12, capítulo 12, no verso de número 19, diz assim: e disse a minha alma, tendes em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe folga. Isso Jesus relatando aqui essa parábola do rico insensato. Aí ele diz, mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Mateus tinha atingido aí um patamar, um título de publicano, tinha financeiramente uma vida boa, mas que adianta? Ele adquiriu esse depósito igual esse rico aqui, que ele derribou o seu celeiro pequeno e fez um maior, e depois, olha, minha alma tem depósito, quer dizer, tá bem a vida, tem muitos bens para muitos anos, tem aí, olha, o celeiro cheio, agora descansa, come, bebe e folga, fica à vontade. Mas a alma, ela tem sede de Deus. Aí disse, mas Deus lhes disse, louco, para quem será tudo que você está preparando? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele foi rico para com os povos, com os romanos, mas para Deus era um pobre, nu, cego e miserável. Mas Jesus, ele não desampara e ele não deixa ninguém com sofrimento na alma.
Veja bem, ele cobrava imposto para Roma, ali naquela divisa, né, caminho da Mesopotâmia para o Egito, a qual passava por Cafarnaum. Mateus conseguiu o desejo da sua alma, mas não a satisfez. Agora, por que Mateus realizou um banquete quando Jesus olhou para ele ali assentado e falou assim, me segue? Porque Jesus tem duas coisas. Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas depois, Jesus fala, olha, agora vem e me segue. E não só isso, Jesus pede também para nós renunciar a si próprio, quer dizer, as nossas paixões, as nossas vontades. E quando ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, o caminho não é mais nosso, a direção não é mais nossa. Agora nós temos direção certa. É o Espírito Santo que vai estar nos guiando, aguardando o noivo. Temos agora o Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora Mateus, por que realizou esse banquete? Agora Mateus, após receber o convite de Jesus, segue-me, a qual está registrada aí, ele deixou tudo ali, ó. Naquela hora ele abandonou ali a alfândega e fez um banquete. Ele queria mostrar a gratidão ao Senhor Jesus, que antes era para o Império Romano. A gratidão dele, naqueles momentos, era tudo para o imperador romano da época. Quando nós vemos aí o profeta Oséias, ele diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, ele fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Conheçamos e prossigamos. Aí foi que a alma dele encheu de gozo, de alegria, porque até o momento os religiosos, os costumes da época, não conseguiu saciar a sua alma. Mas aí quando Jesus chegou com olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, tomai de mim o meu jugo, porque é suave. Quando ele ouviu essas palavras de Jesus para ele, aí a gratidão foi grande. Ele falou, não, eu vou fazer um banquete. Ele queria levar os seus colegas publicanos a receber Jesus, porque na hora encheu a casa de publicanos, diz o texto, e de pecadores, que chamou a atenção dos religiosos da época. Esse aí, teu mestre, comendo com publicanos e pecadores. Agora, na vida de Mateus, houve arrependimento sincero. Ele mudou de pensamento, ele não deixou para o dia seguinte. E a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 3, diz assim, porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, quando o povo ali saiu do Egito. Olha, o meu já vai ser melhor. Oh, que bom, né, Juan? Então, veja bem. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias diante do tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo caminho do engano do pecado. Então veja bem, nós vemos apóstolo Paulo também aqui em Timóteo, o versículo de 1, versículo 15, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. E se você também é pecador e é principal, Jesus, ele quer te salvar, quer perdoar os teus pecados, quer dar alívio, não só externamente na tua vida, mas interiormente. Ele não quer deixar a tua alma ficar mais abatida, mas ele quer, olha, como disse Paulo na carta aos Romanos, justificado pela fé, tendes paz com Deus. Você é a pessoa principal neste dia. Não, se fez como Mateus, saiba, Jesus Cristo te sonda nesta manhã e ele quer te abençoar. Amém? Lá com Zaqueu, quando Zaqueu, publicano também, quando ele subiu na figueira brava para ver Jesus, era um homem de pequena estatura, ele sabia que Jesus ia passar por ali. E mal pensou ele que quando Jesus estava passando, Jesus sabia como estava a alma de Zaqueu. Aí ele disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha, e ele desceu, diz o texto, que ele desceu e aceitou gostoso o chamado. E logo também foi para casa. Jesus foi para a casa dele. E ele disse, o arrependimento, olha aí. Olha, se eu errei cobrando impostos, se eu fraudei alguém, eu quero agora retribuir quadruplicamente para tal. Renúncia. Na hora. Renúncia. Se não tiver renúncia, não tem como abraçar o segue-me de Jesus. Renuncie hoje e venha para Jesus. Não é para ser religioso, não. É para mudar de atitudes e de obras. Shalom. Deus seja convosco.